Vamos só fazer um teste antes de iniciarmos. Senhor Presidente do IMT, Dr. Eduardo Feio, bom dia, não sei se me está a ouvir. Vamos só fazer bom dia, está-me a ouvir, como está? Muito bem, vamos só fazer um teste, que já estamos a fazer e está a correr bem, porque estamos a ouvir e estamos a ver. Está-me a ouvir bem, está? Correto. Muito bem, Sr. Doutor. Então vamos só aguardar um bocadinho, antes de iniciarmos. Senhores e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à audição ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IMT, a requerimento do Bloco de Esquerda. Temos connosco o Dr. Eduardo Feio, Presidente do IMT. Julgo que está acompanhado também pela Dra. Vera Gaiola e pelo Dr. Rui Velasco. Queria naturalmente cumprimentá-los, dar-lhes as boas-vindas e informar que temos uma grelha de tempos que prevê uma intervenção inicial do IMT de 10 minutos, a que se seguem as intervenções dos grupos parlamentares que o queiram fazer, num tempo de 5 minutos por cada grupo parlamentar. Sendo que, no final de cada intervenção de cada grupo parlamentar, o Sr. Presidente do IMT, ou, se entender, partilhar a intervenção com alguém, tem 5 minutos para responder às questões colocadas. Estamos então em condições de iniciar os nossos trabalhos, dando a palavra ao Sr. Dr. Eduardo Feio, Presidente do IMT. Sr. Doutor, uma vez mais, bom dia, bem-vindo. 10 minutos para a sua intervenção inicial. Se faz favor. Sr. Presidente da Comissão, Senhoras e Senhores Deputados, muito bom dia. Irei então fazer uma pequena nota introdutória, dando nota que o IMT, enquanto entidade com competência ao nível da regulamentação técnica, licenciamento, coordenação, fiscalização e planeamento, não só para o modo rodoviário, mas também para os modos ferroviário, fluvial e marítimo, posiciona-se como uma entidade pública vocacionada para uma visão abrangente e transversal sobre o sistema de transporte e mobilidade. Partindo de uma perspectiva integrada e multimodal, procuramos assegurar uma maior eficiência deste sistema de transporte e mobilidade ao serviço das pessoas, alicerçando a estrutura económica e visando alcançar patamares mais elevados de sustentabilidade no que respeita ao uso dos transportes. É neste quadro que o Instituto tem acompanhado e, em alguns casos, promovido ou até participado nas múltiplas vertentes de transformação dos transportes e da mobilidade que se têm manifestado, quer através da reinterpretação do papel das soluções tradicionais, como o transporte público ou os modos suaves, quer pela introdução de soluções de mobilidade inovadoras, entre novas tecnologias e novos modelos de negócio. A Lei 45 de 2018, publicada a 10 de agosto, veio aprovar o regime jurídico de atividade de transporte individual remunerado de passageiros cívicos caracterizados, o conhecido CVDE, mantendo assim esta atividade. A intervenção do IMT na aplicação desta lei passa pelo desenvolvimento das atividades nos seguintes domínios: no licenciamento de operadores de plataformas eletrónicas, no licenciamento de operadores, na certificação de motoristas, no exercício da fiscalização da atividade em conjunto com outras autoridades, como a Autoridade de Mobilidade de Transportes, ou do ACT, ou da GNR, e da PSP e outros, a aplicação do regime sancionatório e a própria avaliação do regime. Nestes últimos 2 anos e meio, em que a lei está em vigor, o trabalho que o IMT desenvolveu incluiu, por exemplo, o licenciamento de 9 plataformas eletrónicas TVDE, que são as que existem atualmente, a certificação de 197 motoristas em 2018, 21.909 em 2019, 6.520 entre 2020 e 630 em 2021.
Houve 59 entidades formadoras a dar essa formação e tivemos 40 iniciativas de formação em 2018, 1.293 em 2019, 561 em 2020 e 48 em 2021, sendo que operadores de plataforma TVDE foram licenciados 932 em 2018, 5.893, 1.374 em 2020 e 109 este ano. Portanto, neste momento temos um total de 28.876 motoristas certificados de TVDE. Deste universo de motoristas certificados de TVDE, 2.105 eram igualmente detentores de certificado de motorista de táxi. Nos termos do número 8 do artigo 2º da portaria 223 de 2018, de 30 de outubro, o número máximo de formandos por ação de formação é 30, caso a formação seja efetuada em modo síncrono, o número máximo autorizado é de 20, portanto o número médio de formandos por ação durante este período foi de 14. Esta formação online acontece e foi desenvolvida numa plataforma do IMT a partir do ano passado, do fim do ano passado, como consequência de um reforço da capacidade de permitir formação online que o IMT em todas as áreas de certificação dos transportes tem vindo a desenvolver. Relativamente às questões da fiscalização, no período em apreço, encontram-se registrados um total de 574 autos de notícia, levantados em diversas tipologias. No presente diploma, a exclamação de valor igual ou superior a 2.000 euros até 4.500 euros para pessoas singulares e de 5.000 euros a 15.000 para pessoas coletivas. Assim, as contraordenações aplicadas a pessoas coletivas têm um prazo de prescrição de 5 anos e nas situações de pessoas singulares a coima efetiva aplicada for igual ou superior a 2.000 euros, o prazo é 3 anos. Portanto, tivemos, como eu disse, 574 autos a correr. Relativamente à formação, foram fiscalizados em 2019 39 cursos, em 2020 22 cursos e no corrente ano 4 cursos. Dessas fiscalizações foram sancionadas 6 entidades formadoras com sanções administrativas, nomeadamente não reconhecimento das ações de formação para formandos e aplicação de suspensão de atividade por períodos de 1 ou 2 meses, consoante os casos. Foram remetidos ainda 5 participações no âmbito do ensino de TVDE para o Ministério Público. Há um conjunto de dimensões do mercado e a Comissão já ouviu a AMT e, portanto, há aqui um conjunto de dimensões que serão e que estão a ser abordadas por aquela autoridade, assim como outras que têm a ver com as questões do mercado laboral que também estão a ser abordadas e também já esta Comissão ouviu o ACT. Relativamente a outra das questões que nos era colocada e que tem a ver com a metodologia da avaliação em curso. Portanto, como sabem, o Instituto de Mobilidade de Transportes é responsável por fazer uma avaliação do regime TVDE quando passarem 3 anos da sua vigência. Estamos, digamos, a meio ano disso acontecer e começámos já a trabalhar nesse sentido. E, portanto, a metodologia da avaliação em curso que definimos tem por referência os desafios colocados à administração no que concerne à questão dos transportes e da mobilidade, tendo em vista a sua responsabilidade em garantir a provisão adequada de transporte público, mobilidade e acessibilidade para as populações, como também a aferição da sua qualidade e do seu custo. A promoção da sustentabilidade ambiental, económica e social que devem pautar a referida questão, que uma maior quantidade de transporte e de circulação urbana exige a adoção de um modelo organizacional e institucional onde fiquem claramente definidos os papéis dos agentes públicos e privados envolvidos e que seja adequado ao cumprimento dos papéis e responsabilidades previstas. A presente avaliação irá incidir nas seguintes vertentes. Uma primeira vertente que diz respeito à identificação de aspectos específicos da legislação na perspectiva do incumprimento ou da introdução de efeitos prejudiciais, não propriamente ao nível do sistema de mobilidade de transportes, mas sim em aspectos associados com a atividade das plataformas e motoristas. Incluem-se nesta vertente de análise as irregularidades identificadas ao nível de condições, de contratos de trabalho, curso de formação dos motoristas, utilização indevida de dados pessoais, falta de documentação, processamento de faturas, entre outros. Uma segunda vertente, que concerne a adequação da solução de TVDE ao sistema de mobilidade e transportes, numa perspectiva de complemento e de integração multimodal com as restantes soluções de mobilidade, quer as mais tradicionais, como o transporte público regular, quer as mais inovadoras, como sistemas de mobilidade partilhada, de mobilidade flexível ou de micromobilidade. Neste enfoque, importa, sobretudo, avaliar se a introdução de TVDE trouxe contributos para a evolução de que se tem vindo a promover no sentido de uma mobilidade mais sustentável, segura, inteligente e inclusiva, ou se, pelo contrário, veio divergir deste rumo. Do ponto de vista da avaliação, o tema da descida unilateral das tarifas será desenvolvido com base nos contributos das entidades que têm a competência sobre a matéria, como eu já referi anteriormente à AMT,
que é a entidade que compete em termos de regulação, promoção e defesa da concorrência no âmbito dos transportes terrestres, fluviais e marítimos e que, de resto, do ponto de vista da avaliação, o IMT poderá vir a analisar a descida unilateral das tarifas, bem como outros temas que venham revelar-se pertinentes e que possam já ser passíveis de serem identificados em outros países onde está disponível a solução TVDE, mesmo que ainda não ocorram em Portugal. Esta abordagem pretende disponibilizar um elenco das mais modernas soluções relativas adotadas internacionalmente e que poderão vir a ser adotadas para a legislação nacional caso se considere que as mesmas têm potencial para corrigir os problemas que têm vindo a identificar ou para prevenir o surgimento de novas situações problemáticas. Portanto, o artigo 31 da Lei 45 de 2018, de 10 de agosto, prevê que, decorridos 3 anos sob a respectiva entrada em vigor da lei, o IMT efetua a avaliação da implementação do serviço de TVDEs no território nacional. Portanto, a lei entrou em vigor no dia 1 de novembro de 2018, portanto, teremos que efetuar essa avaliação a partir do fim de outubro e, obviamente, começarmos já a trabalhar nesse sentido com o intuito, obviamente, a essa mesma avaliação. Portanto, já iniciamos este trabalho, tendo já constituído a equipa que internamente irá assegurar a execução da mesma, arrancado com o planeamento das tarefas a executar e deverão ser iniciadas no próximo mês de junho, o processo de articulação e da executação às entidades que deverão ser consultadas. Portanto, há um conjunto de parceiros que têm que participar nesta avaliação, desde a AMT e todas as outras entidades que já foram referidas como o ACT, e todos esses contributos são importantes, assim como, obviamente, todas as associações de setor, os sindicatos, com os quais já temos vindo a trocar algumas opiniões e a reunir no sentido de identificar um conjunto de problemas, assim como também ao nível de todas as reclamações que vamos tendo tido e que temos notícia que temos vindo a identificar. De acordo com o cronograma desenvolvido para a execução das atividades, está prevista a entrega do documento de avaliação AMT, portanto, este documento, este relatório fundamentado final, que tem que ser produzido pelo Instituto em colaboração com as entidades, como eu disse, tem que ser ainda alvo de um parecer final por parte da AMT e a nossa intenção é que esse parecer, ou seja, o relatório seja remetido para parecer no final de novembro deste ano. Portanto, esta era muito brevemente a nota inicial que produziríamos. Estamos agora, obviamente, disponíveis para todas as questões e aprofundar mais uma ou outra situação que assim o entendam. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Eduardo Feio, Sr. Presidente do IMT. Cabe agora a ronda aos grupos parlamentares. No caso, inicia o Bloco de Esquerda como autor do requerimento. Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor, 5 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Presidente do IMT, o Sr. Dr. Eduardo Feio, a sua equipa e a presença nesta comissão para esclarecermos aqui algumas questões importantes sobre a atividade do TVDE, um processo que naturalmente terá que continuar a ser acompanhado pela Assembleia da República e a presença do IMT, na verdade, como entidade também responsável pela promoção, definição, atualização do quadro normativo e regulamentar do setor dos transportes terrestres, bem como, em parte, pela fiscalização da Lei 45 de 2018, é importante para esclarecermos até algumas matérias que, sobre certificação, licenciamento, também outros comentários, até tendo em conta aquilo que ouvimos nas últimas audições, ontem mesmo com a ACT e a FECTRANS, a semana passada com a AMT e ainda teremos uma nova audição na próxima semana. E desde já gostaríamos de levantar um conjunto de questões muito concretas, algumas delas e grande parte delas têm sido apresentadas pelo STRUP, o principal sindicato do setor TVDE, afeto à FECTRANS, que foi ouvido ontem, bem como a ACT, e que no nosso entender, e também que levaram a termos entregue este requerimento, levantam aqui algumas matérias que precisavam de ser discutidas e, obviamente, o comentário do IMT sobre estas matérias é muito importante. Em primeiro lugar, relativamente a queixas. Temos informações que têm chegado ao grupo parlamentar de que as queixas que chegam ao IMT ficam meses sem resposta. Há casos onde o IMT não apresenta qualquer resposta, nem dá seguimento às questões apresentadas e acresce aqui que as competências do IMT, da AMT e da ACT entrelaçam-se, na verdade, o que porventura poderá aqui gerar alguma morosidade administrativa e, portanto, perceber porque é que isto estará a acontecer e há algumas dificuldades e algumas situações que são apresentadas, nomeadamente por motoristas que não têm sido atendidas e uma delas tem a ver, por exemplo, com a questão da certificação.
Na verdade, o IMT foi informado pela FECTRANS Strup em dezembro de 2020 que as plataformas, nomeadamente Freenow e Bolt, estão em cumprimento, ou seja, as plataformas não têm pedido a documentação obrigatória, estamos a falar de inspeções em dia, seguros, registro criminal, outra documentação, e passado quase 6 meses a situação mantém-se inalterada. É apenas um exemplo, mas gostávamos de perceber e de ter o seu comentário sobre esta matéria e porque é que estas queixas e estas informações ficam tanto tempo sem resposta e sem alteração. Sobre a matéria da contingentação, gostaríamos também de obter por parte do IMT a opinião sobre a possibilidade de introduzir contingentes máximos neste setor, se tem esta opção estudada, se ela se adequa, na verdade, como aqui disse na sua intervenção inicial, de que forma é que ela se adequa aos restantes modos de mobilidade, até considerando a questão das alterações climáticas e a forma como temos que responder a esta matéria. Sobre o relatório final da avaliação do setor, o Sr. Presidente já nos disse aqui então que esperam entregar o relatório final para parecer da AMT no final de novembro de 2021, corresponde com aquilo que a AMT nos tinha dito aqui. Nós sabemos que em outros países, por exemplo, em França, esta avaliação ocorre anualmente e não passado 3 anos, tendo em conta também a própria mudança do setor, que é muito rápida, e as dificuldades que se têm apresentado num setor que é muito dinâmico. E, portanto, perguntar se veriam que esta avaliação do setor pudesse ser feita num prazo mais curto do que aquele que é atualmente. Para terminar, a FECTRANS ontem na sua intervenção pediu aqui uma intervenção mais intensiva das entidades fiscalizadoras, lembrou, tal como a ACT também, que os motoristas são a parte muito desprotegida atualmente neste setor, nestas relações, e em causa estão problemas muito evidentes que têm a ver com a precariedade na relação laboral, contratos tácitos, alguns semanais, uma grande parte de falsa prestação de serviços. Temos a falta de fiscalização na contagem de horas de trabalho, com riscos para o próprio motorista, mas também para a segurança rodoviária, uma ausência de apoio por parte das plataformas eletrónicas, continuam a não assumir qualquer responsabilidade sobre os trabalhadores, as situações de lockdown, como as suspensões unilaterais, que foram também aqui relatadas durante o dia de ontem, mas também os problemas criados pelo multiplicador, que baixaram tarifas, externalizaram os custos da recolha novamente para os trabalhadores. Entre muitos outros problemas que devem ser mitigados, com certeza, mas gostávamos de perceber do ponto de vista do IMT, no âmbito das suas competências e tendo em conta o processo de avaliação que está em curso e, eventualmente, a revisão da lei, gostaríamos de saber qual é que é a sensibilidade, a opinião, estou mesmo a terminar, do IMT em relação às questões apresentadas e como é que, enquanto entidade com competência nesta matéria, pretende contribuir para proteger a parte mais fraca nesta relação e resolver os problemas do setor. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Eduardo Feio, faz favor, 5 minutos para responder. Muito obrigado. Relativamente às questões colocadas e começando pela questão da avaliação, obviamente que o enquadramento legal que temos é de necessidade de fazer esta avaliação ao fim de 3 anos. O nosso entendimento é que vamos, obviamente, cumprir. Estamos a fazer um conjunto de iniciativas e tomamos um conjunto de deliberações já em 2019 para recolher um conjunto de informação. Há outros Estados, como referiu, que se calhar fazem anualmente. O entendimento que houve aqui era que seria ao fim de 3 anos. Estamos a falar de um sistema novo que foi implementado no contexto em que foi implementado e ainda por cima num quadro em que nos últimos 3 anos passámos por diferentes momentos na própria atividade e nas próprias situação do transporte, nomeadamente urbano, que tivemos, por força da própria pandemia, tendo um ano de 2019 com uma grande procura, uma redução pelos motivos que todos conhecemos em 2020 e uma situação que se prolonga em 2021 e nos dados que pudemos apresentar também vimos a evolução até de tudo que foi a atividade ao nível da formação, ao nível da certificação e do trabalho que essa situação implicou para os próprios recursos do IMT. Obviamente que o importante é avaliar e esta avaliação é complexa, como
falou e referiu. Há um conjunto de entidades que têm que ser envolvidas e que estão a ser envolvidas. Há um conjunto de dimensões nesta avaliação que são importantes para preparar o relatório, nomeadamente as questões que têm a ver com os direitos laborais e todas as alterações que estão a haver neste campo, nomeadamente com a chamada economia das plataformas e que foram ontem abordadas pela Comissão e que a ACT tem um papel fundamental e para o Ministério do Trabalho e que o OMT irá, obviamente, receber todos esses contributos, porque este relatório, na prática, é um relatório sobre este modo de prestação de um serviço de transporte que tem que ter esta dimensão perfeitamente integrada, nomeadamente também as questões que se prendem com tudo que tem a ver com o mercado, e aí a AMT tem um papel muito importante e tem que colaborar e tem que articular este relatório com o Instituto, que é o que seguramente está a acontecer já e irá acontecer e que será aprofundado, porque estas são dimensões muito importantes num momento em que vivemos uma forte digitalização dos transportes, que também tem um conjunto de vantagens para os cidadãos, para as empresas, para o nosso próprio ambiente, mas tem um conjunto de riscos e alguns foram identificados. Temos recebido, como disse, reclamações de algumas entidades, tem havido um conjunto vasto de iniciativas também de fiscalização, muitas delas promovidas pela PSP e pela GNR, e portanto não quero deixar de realçar o papel importante que estas forças de segurança têm, mas também a complexidade que é associada a esta situação atual que vivemos e do último ano e meio, que de certa forma provocou uma quebra de transporte e também um conjunto de iniciativas de fiscalização num determinado quadro. Contudo, estamos convictos que vamos conseguir ter um trabalho com estas dimensões todas que eu referi, que vai permitir indicar um conjunto de pistas para o futuro do sistema de TVD em Portugal. É isso que neste momento nos preocupa de forma muito permanente. Há também uma intenção muito grande de se perceber o que é que acontece à escala global, nomeadamente há várias situações de legislação que saiu, há várias decisões em próprios tribunais superiores, no quadro dos países da OCDE, e essa situação também será alvo de análise no quadro da avaliação que estamos a fazer. Portanto, iremos ouvir todas as entidades envolvidas, todos os parceiros do sistema, as associações sindicais, para ter a melhor solução e definir as melhores soluções para o futuro deste tipo de modo de transporte. Muito obrigado, Dr. Eduardo Feio. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor, 5 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia, Sr. Dr. Eduardo Feio. Muito obrigada por estar connosco nesta audição. A primeira nota que eu queria deixar é que a sua intervenção, a intervenção do Sr. Doutor parece-nos que foi rica em termos de informação. Acontece que a velocidade que impôs à sua exposição deixou-nos aqui com dificuldade de tomar notas e, portanto, pedia-lhe se podia fazer chegar aos serviços desta Comissão, para ser distribuída a todos os grupos parlamentares, a sua intervenção, porque será certamente muito útil para a nossa reflexão acerca desta matéria. Daquilo que pude constatar, e não sei se este número é correto, mas pareceu-me ouvir o Sr. Doutor dizer que nos últimos 15 dias tinham sido levantados 574 autos de notícia pelo IMT. Não sei se é assim, gostaria que esclarecesse se de facto é este número ou não, mas mais importante do que o número era perceber quais foram os motivos que levaram ao levantamento destes autos de notícia. Nós precisamos de perceber se os motivos são recorrentes ou se são muito diferenciados no que concerne às eventuais violações que existem e que fazem com que o IMT, e muito bem, no âmbito do seu poder de fiscalização e da sua responsabilidade a este nível, levante estes autos de notícia. Portanto, quais são, Sr. Doutor, os motivos do levantamento destes autos de notícia e, porventura, as violações que estejam aqui implicadas? Depois, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de perceber um pouco melhor o que é que se passa em termos de cursos de formação, pois têm chegado também alguns relatos de que estes cursos carecem de qualidade
e da qualidade que é exigível para o desenvolvimento desta atividade profissional. Sendo o IMT também responsável pela certificação destes cursos, quais são os critérios, Dr. Eduardo, para a atribuição desta certificação às diversas entidades? E gostaria de saber se nos pode dar exemplos das entidades que neste momento, não necessariamente todas, mas aí de 2 ou 3 entidades que neste momento dão estes cursos. Porque aquilo que nos foi dado a conhecer é que, de facto, há muitos problemas no que concerne aos cursos de formação, quer os que são requisito prévio para o desenvolvimento desta atividade, quer aqueles que devem ser dados durante o exercício da atividade e, portanto, de uma forma contínua. E, finalmente, existindo no mercado deste negócio dos TVDs, cerca de 7.000 entidades, pelos números que são públicos, cerca de 7.000 entidades de operadores de TVDs e cerca de 21.000 motoristas, perguntava-lhe, Dr. Eduardo Feio, se o IMT tem contacto e se mantém contacto com os representantes, quer dos operadores dos TVDs, quer com os motoristas. Portanto, se existe representação organizada, se essa representação funciona e se nos pode também indicar 2 ou 3 entidades, ou aquelas que nos puder indicar, representativas, quer dos operadores por um lado, quer dos motoristas por outro. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Eduardo Feio, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado. Não, provavelmente não me fiz compreender bem, mas o número de autos que referi tem a ver com estes últimos 2 anos e meio. Portanto, os 574 autos referem-se à atividade de fiscalização do IMT, mas muito da PSP, Força de Segurança, e de outras entidades que deram origem a autos. E estes autos têm tipologias muito diferenciadas. Eu posso dar alguns exemplos. Eu estou a ouvir algum feedback e não. Muito obrigado. Portanto, estamos a falar de autos que foram levantados por prestação de serviço fora da plataforma eletrónica, autos que foram levantados por incumprimento de proibição de recepção de solicitação de serviços de veículos afetos, condução de veículos por motoristas não inscritos segundo plataforma eletrónica, tanto simulação de TVDE, exercício de atividade de motoristas com inobservância do disposto do número 1 do artigo 10º, apenas podem conduzir veículos TVDE os motoristas inscritos segundo plataforma eletrónica, intermediação de serviço TVDE em observância do número 2 do artigo 10, portanto, também. Utilização de veículos TVDE não inscritos segundo da plataforma eletrónica, inobservância pelo operador da plataforma da proibição constante número 2. Portanto, estamos a falar de uma quantidade muito grande de tipologias de autos que estão previstas na legislação e que as forças de fiscalização identificam e comunicam ao IMT e, neste quadro, levantam-se os autos de contraordenação. Estes autos estão a correr, como eu disse na minha intervenção inicial, têm alguns prazos de prescrição que podem ir entre os 3 e os 5 anos. Muitos, neste momento, já tiveram as primeiras notificações, outros estão em contencioso e, portanto, é natural que agora se venham a desenvolver, nos próximos tempos, um conjunto de situações. A fiscalização é uma dimensão fundamental e importante na manutenção do setor e da sua capacidade para funcionar como um mercado perfeitamente justo e, portanto, é muito importante que se mantenha em qualquer contexto e isso tem vindo a acontecer e eu não quero realçar aqui também todo o apoio que temos tido, como já disse, da PSP e da GNR. Mas, portanto, os autos também... Temos, por exemplo, alguns autos levantados por falta de inspeção periódica dos veículos TVDs. Como sabem, essa inspeção, no caso destas viaturas, tem que ser anual e houve um conjunto de situações detectadas, ainda também um conjunto de autos relacionados com
os veículos que circulam sem a devida identificação enquanto viaturas TVDE, alguns poucos autos que sob violações constantes no artigo 7º têm a ver com o acesso ao próprio TVDE e cobrança de preços pelo serviço de veículo em observância do disposto no número 7 do artigo 15º é registrado através de plataforma eletrónica que não foi, tivemos, por exemplo, um auto e também a colocação, por exemplo, até de publicidade dentro dos veículos do TVDE ou exteriormente, o que também é proibido. Portanto, há uma panóplia muito grande de situações que originaram o surgimento destes autos e que estão devidamente identificados e estão a ocorrer, digamos, agora os processos de contornação, os seus termos. Portanto, a ação de fiscalização é efetiva. Relativamente às questões da formação e certificação, é uma dimensão que é central na atividade do IMT, naquilo que é formação e certificação não só de condutores, como de um conjunto de profissionais nas áreas de transporte. Portanto, é algo que para nós é muito importante e que damos um grande destaque à nossa atividade, ao nível da nossa Direção de Serviço de Formação e Certificação, e tivemos algumas reclamações, temos tido, como eu disse, um conjunto de iniciativas de fiscalização e que deram origem e tiveram as consequências que eu já referi na minha intervenção inicial e que, portanto, originaram, nomeadamente, em algumas situações limite, participações ao Ministério Público, quer por situações de formandos que obtiveram aprovação sem frequência do curso, que foram detectadas, denúncias sobre a qualidade da formação da entidade formadora, também cursos de motoristas com a eventual fraude da certificação de certificados e, pronto, tivemos este conjunto de situações, elas foram, como todo, sempre participadas ao Ministério Público, o nível de ações de fiscalização também foi permanentemente destacado por parte do nosso serviço de fiscalização a este nível e temos vindo a trabalhar nesse sentido. E é uma das dimensões que, nesta avaliação que estamos a fazer, que queremos aprofundar. No caso dos TVDEs, por exemplo, é um dos únicos dois tipos de formação que o IMT certifica e que acompanha, que não é alvo de um exame final no próprio IMT. E é algo que estamos a equacionar e que estamos a refletir e a aprofundar, que não deveria também, a lei prevê-o assim, toda a outra legislação que tem saído e que tem tido o apoio do IMT, há sempre uma iniciativa de ter um exame nas próprias instalações do IMT e controlado pelo IMT, que permite garantir que as pessoas tiveram um nível de formação que os permite ter aquela profissão. Muito obrigado. E, portanto, Bem. Então, fico então. Okay. Eu deixo terminar, Sr. Doutor. Foi só apenas pedir para abreviar, mas deixa eu terminar, faz favor. É uma das dimensões que é muito importante e das questões que a senhora deputada referiu e que estamos no quadro relatório da avaliação a aprofundar ao máximo, porque a formação e certificação dos profissionais é fundamental não só para a prestação de serviço, mas para todas as questões que têm a ver com a segurança rodoviária e com o próprio funcionamento do sistema de transporte e mobilidade. E temos tido, nomeadamente com a FECTRANS, um conjunto de reuniões, temos analisado o conjunto de reclamações que nos chegam por as plataformas de reclamações que o próprio IMT tem, temos também tido um trabalho de articulação com outras entidades e temos vindo a aprofundar, identificamos um conjunto já vasto de situações que vão merecer análise aprofundada no caso da preparação do relatório e temos vindo a participar e a tentar implementar mais ações de fiscalização para combater as situações que detectamos. Muito obrigado, Dr. Eduardo Feio. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado André Pinotes Batista, cuja cor clubística é conhecida, pelo que, assim sendo, eu arriscaria dizer que ontem, além de uma noite alegre, teve uma noite mal dormida, mas que isto seguramente não prejudicará a sua intervenção. Sr. Deputado, parabéns. E faz favor, a palavra é sua, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar antes de mais na sua pessoa para cumprimentar todos os colegas e cumprimentar também o Presidente do IMT, o Dr. Eduardo Feio. Peço desculpa por alguma ausência de voz que certamente compreenderão, mas tentarei fazer um brevíssimo enquadramento sobre aquilo que tem sido também o caminho que temos feito na Assembleia da República, não só desde o início deste processo em 2016, diria, mas também mais recentemente. E uma vez que temos hoje o Instituto de Mobilidade e Transportes, cuja missão passa muito pela regulamentação técnica de licenciamento, coordenação,
fiscalização e planeamento do setor dos transportes, e em particular da TVDE, era importante nós recordarmos que quando começámos a fazer o primeiro desenho, a primeira arquitetura jurídica que viria a desenliar-se com a Lei 45 de 2018, não existia qualquer enquadramento. Isto é, nós encontrávamos perante um setor emergente, um setor com enorme crescimento, com enorme adesão por parte dos consumidores, diria, dos utilizadores até, para ser mais preciso, mas no qual não existia nenhum contexto de enquadramento jurídico e ainda mais vivíamos, e é importante contextualizar isto, vivíamos um momento de tensão entre setores e de crispação social que não era de todo em todo fácil de mediar e para o qual foi necessário muito diálogo de forma a que se conseguisse chegar ao atual desenho. Sabemos que o atual desenho não é perfeito, sabemos também que esta legislação é bastante recente e queríamos saudar o facto do legislador, e aqui não é uma saudação em causa própria, é uma saudação à Assembleia da República, porque o legislador teve o cuidado de deixar mecanismos de controle e avaliação, nomeadamente aquilo que já aqui foi reiterado da avaliação feita de 3 em 3 anos, e é importante que se perceba que isso emanou mesmo do espírito da lei. Isto é, este é um regime que veio regular, um primeiro regime que necessariamente carenciado de melhorias, como é evidente, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem sublinhado nas várias reuniões e voltará a dizê-lo, estaremos disponíveis para o diálogo e também para fazer a reflexão. No entanto, não podemos deixar de dizer que é uma lei recente, uma lei que tem que fazer o seu caminho para que a avaliação seja ela também frutiva, porque se não dermos tempo ao tempo, usando uma linguagem muito popular, não conseguiremos fazer uma avaliação certa e não conseguiremos corrigir o que tem que ser corrigido. Mas há uma questão que para nós é muito importante, que tem a ver com o robustecimento do regulador e dos fiscalizadores e das entidades desconcentradas no Estado, e é neste contexto que gostaria de questionar, sabendo que é um trabalho que está em curso, na audição a AMT já tinha sido referido que este relatório final de avaliação seria entregue nos prazos que o Sr. Doutor teve a oportunidade também de partilhar connosco, mas se, sem quebrar qualquer tipo de sigilo, há alguma linha que nos possa dar sobre o trabalho que está em desenvolvimento e caso não o possa fazer, e compreendendo também o momento do trabalho, o ponto da situação do trabalho, qual é a metodologia que está a ser seguida para também percebermos em que medida é que podemos depois fazer verter em iniciativas legislativas aquilo que são as reflexões do IMT, que obviamente estará a entregar depois, posteriormente, à AMT. Uma questão que também queria colocar tem a ver com o seguinte. Nós tivemos nota muito recentemente na imprensa de queixas, nomeadamente no portal das queixas, de 1.211 queixas até ao final de abril, o que representava ainda assim um incremento de 37%. Isto no setor dos transportes, não necessariamente na TVDE, mas na audição à AMT foram aludidos a valores muito baixos de queixas, e aquilo que gostaria de saber, e até já aqui foi aludido, não só o tempo que demora a responder às queixas, sejam elas de operadores ou de utilizadores, mas além da questão que está relacionada com o tempo de resposta, também o número, porque, sabendo que existem estas 1.200 queixas do setor dos transportes no seu todo, era importante também percebermos quantas têm a ver com a TVDE, que realidade é esta, no fundo, também é uma coisa muito importante para nós. Duas últimas questões que nos parecem da maior relevância têm a ver com a questão do equilíbrio, e sempre um equilíbrio ténue e difícil, entre os direitos laborais e a defesa dos direitos do consumidor, também a livre concorrência e saudável concorrência. Tivemos nota de algo a que designarei por tarifas leiloadas com o algoritmo. Isto é, estamos a falar de tarifas em que os fornecedores deste serviço acabam por estar a tentar, com um algoritmo, digitalmente e automaticamente, obter as viagens, levando a valores muito baixos, valores que tornam insustentável e pouco saudável o mercado. Esse não foi o espírito do legislador, e posso dizê-lo porque, juntamente com o deputado Costa e outros, tive a oportunidade de participar no desenho desta legislação e, portanto, gostava de saber qual é a opinião sobre estas tarifas leiloadas, se me permite a expressão. Penso que percebe ao que é que eu me estou a referir. Uma última questão, para finalizar, Sr. Presidente, muito simples, tem a ver com a pandemia e perceber das queixas, das reflexões e daquilo que é a realidade do setor neste momento, o que é que nos pode adiantar. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua... Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Eduardo Feio, faz favor, 5 minutos para responder às questões colocadas. Muito obrigado.
Só uma nota inicial para referir que vamos enviar a minha intervenção inicial então, como a senhora deputada anteriormente solicitou, e relativamente às questões que foram colocadas agora pelo senhor deputado, relativamente à avaliação, posso dar nota aqui da metodologia que está a ser desenvolvida e que está a ser implementada. Portanto, a ideia é que o conteúdo seja a avaliação da implementação dos serviços regulados pela lei. O relatório final fundamentado deve incluir, sempre que se afigure necessário para a melhoria do regime, uma análise crítica de normativo avaliado, propondo recomendações e propostas de ajustamento das regras gerais, legais e regulamentares em vigor. Portanto, tem estas duas dimensões: como é que está a funcionar o regime, quais é que são as suas dimensões que têm que ser atendidas e, se houver necessidade disso, que propostas é que devemos fazer para mexer no próprio regime jurídico. Obviamente terá um parecer da AMT, mas tem aqui um acompanhamento e uma devida articulação, como a própria lei diz, com a própria AMT e com entidades competentes, com as outras entidades competentes, associações empresariais e até cidadãos relevantes. Portanto, vai-se ouvir a comunidade e, obviamente, depois também com tudo aquilo que tem a ver com o movimento sindical associado e com as questões todas dos trabalhadores, que são fundamentais e que já temos vindo a ouvir. Haverá uma fase de elaboração do relatório que tem a ver com o levantamento até que já está a ser feito dentro do IMT, nas diversas dimensões, do licenciamento, da certificação, da fiscalização, de todas as aplicações informáticas que foram desenvolvidas. Como viram, tivemos que certificar e emitir cartões, processar toda a tramitação deste tipo de situações dentro do Instituto num prazo relativamente curto. Estamos a falar de mais de 40 mil entidades, entre motoristas, plataformas e operadores e entidades de certificação, e avaliar também a forma como este se empenha, como estas aplicações se empenharam e como este trabalho foi feito também é muito importante para as respostas futuras que temos que dar. Depois também, obviamente, ao nível externo, ao nível da fiscalização, com as forças policiais, com a AMT, com a Segurança Social, com a ACT, com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, com a própria AGAI, ao nível da regulação, obviamente, com a AMT, ao nível da operação, com operadores de plataformas eletrónicas, associações de operadores, com motoristas e com sindicatos, ao nível da fiscalização também com a AT e com a AMT, e ao nível da proteção de dados, com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Haverá uma avaliação sintética do impacto do TVN no sistema de transporte e mobilidade, aquilo que eu referi inicialmente. É preciso ver, digamos, esta peça num sistema complexo, cada vez mais complexo, que é o sistema dos transportes e da mobilidade, num crescente quadro de digitalização e que implica, por exemplo, as questões que o Sr. Deputado falou sobre as tarifas dinâmicas, que a AMT já transmitiu, que dará uma atenção muito particular, porque a AMT, quer ao nível dos direitos dos passageiros, quer ao nível das questões do mercado, tem a função de aprofundar isso, e a AMT, obviamente, vai articular no quadro da elaboração desse relatório todos os contributos que a própria AMT nos tem vindo a transmitir e que nos irá transmitir. Mas esta avaliação é feita nesse quadro. Um sistema cada vez mais complexo, cada vez mais digitalizado e, portanto, conseguir perceber como funcionam cada vez mais as plataformas e como funcionam os algoritmos e que instrumentos de futuro é que podemos ter para também monitorizar melhor, avaliar de forma mais permanente e regular, é aquilo que é, digamos, com que nós, o Estado, estamos confrontados hoje, a ter que ser mais rápidos, mais eficientes, porque também falamos de uma forma diferente de fazer transporte, assente em processo de digitalização. Portanto, esta reflexão que estamos a fazer e esta avaliação sintética do impacto do TVN no sistema de transportes passará muito pela questão da digitalização de transportes e pela questão de como é que podemos ter no futuro ferramentas que monitorizem melhor e controlem melhor e toquem melhor naquilo que é o funcionamento das plataformas. Depois, uma análise detalhada à portaria, que regula as entidades formadoras, e, portanto, nós temos neste momento 28 mil e tal motoristas certificados. Como eu disse, 2 mil já estariam previamente certificados porque eram taxistas, e, portanto, há entidades formadoras como escolas de condução, centros de formação, os próprios taxistas que já tinham o CMT, automaticamente ficaram habilitados para poder conduzir TVDR. Portanto, este é o universo, eu há bocado não tive a oportunidade de responder isto, das entidades que prestam este tipo de serviço e de certificação, que muitas vezes dão outro tipo de certificações, e é nesse quadro que o IMT atua depois na sua fiscalização, digamos, que também fiscalizam as diversas dimensões de formação e de certificação que dão. Depois haverá um estudo, e está a ser já desenvolvido um estudo de benchmarking de soluções legislativas e recomendações no quadro da OCDE e da União Europeia, que será desenvolvido. Depois, com base desta informação toda, haverá uma reflexão aprofundada dentro do Instituto para preparar o tal relatório fundamentado que depois tem que ser alvo de parecer. Depois desse parecer será remetido, obviamente, à tutela e estará disponível para
e pensamos nós, e esse é o nosso objetivo, que seja um contributo muito importante para, eventualmente, mexer no quadro legal. Por outro lado, pensar em novas soluções para interagir, como eu disse há bocado, nestas dimensões que têm a ver cada vez mais com a digitalização e com a forma de conseguir fiscalizar, controlar, monitorizar e ir avaliando o desempenho destas plataformas. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Eduardo Feio. Não tenho mais inscrições de mais nenhum grupo parlamentar, pelo que terminamos aqui a nossa audição ao IMT. Sr. Doutor, solicitava-lhe então, se possível, e de acordo com aquilo que também já afirmou, que nos enviasse o documento com a sua intervenção inicial. Será naturalmente útil. Senhor Dr. Eduardo Feio, dê-me só um segundo, porque tenho a informação que pode haver mais uma inscrição do grupo parlamentar, aqui através da plataforma digital. Vou só confirmar, pelo que pedia, só um minuto, por favor, uns segundos. Muito bem, Sr. Doutor, damos mesmo por terminada a nossa audição, não tenho mais nenhuma inscrição. Estava-lhe a dizer que, se possível, a intervenção inicial que fez é bem-vinda, que a distribuiremos pelas senhoras e pelos senhores deputados. Damos assim terminada então a nossa audição. Queria agradecer uma vez mais ao Sr. Presidente do IMT, Dr. Eduardo Feio, os contributos e os esclarecimentos que nos trouxe e desejar-lhe bom trabalho. Senhoras e senhores deputados, nós terminamos aqui esta audição, mas vamos já dar... Muito obrigado. Vamos já dar início à nossa reunião ordinária, que é já de seguida.